Dando sequência à nossa conversa sobre a atividade de cria, vamos estender o assunto por todo o ciclo pecuário do rebanho e falar da importância da nutrição e da suplementação vitamínica do gado em todas as categorias. Voltamos com Cairo Rodrigues. É isso mesmo, Márcia. Além da genética e do manejo, para que o produtor possa ter sucesso aí na fase de cria, né, dos animais dentro da fazenda, ele precisa também dar uma atenção especial aí à suplementação. E é sobre isso que a gente fala agora aqui com o Marcelo Guimarães. Marcelo, bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa. Muito obrigado, Caio. Obrigado a todos os nossos ouvintes aí do agro. A gente que agradece pela sua participação. E Marcelo, a gente falou na entrevista anterior aqui da importância aí do manejo, genética, dentre outros fatores aí para o sucesso na estação de cria. E agora a gente vai falar um pouco sobre suplementação. Como que o produtor ele precisa colocar dentro da sua estratégia aí de suplementação dos seus animais? O ano que a gente começa sempre em julho, termina em junho, né? Como que o produtor precisa criar uma estratégia para que ele obtenha resultado garantido aí? A gente separa, né, o ano civil de janeiro a dezembro e o ano safra, que vai de julho a junho, né, onde tudo acontece, né, depois do segundo semestre que as coisas acontecem, colheita, nascimento de bezerro e toda essa parte aí. Então, o ano agrícola e pecuário é o ano safra que a gente considera. Então, o primeiro ponto é considerar que o ano ele tem algumas fases, né? Apesar do Brasil ser um país de clima tropical, estamos um pouco afastados do polo, né? Não temos as estações do ano definidas, mas nós temos 4 estações no Brasil. Nós temos a estação das águas, das secas e as transições, né? Entre águas e secas e águas. A gente definindo isso, né? As estações, né? E a gente definindo também a parte de crescimento e inventário forrageiro da fazenda, ou seja, quanto de forragem eu vou ter para oferecer para esses animais, a gente define as categorias, porque tem as categorias dentro da atividade de cria, né? Então, as categorias são novilhas, que vão entrar, né, em estação de monta, vão ser expostas, né? Tem as primíparas, que pariram a primeira vez e vão ser entoradas novamente, e tem as múltiplas, né, que são vacas de mais de 2 partos, né? Então, a gente tendo essas três categorias, a gente tem na fazenda, a gente precisa suplementar cada uma delas de acordo com as suas necessidades, de acordo com a categoria, de acordo com a época que ela enfrenta e de acordo com o manejo que a gente tem na fazenda. Nós estamos agora em abril, a partir de maio a gente começa os desmames, né? São os desmames do cedo. Então, maio, junho, julho, quando a gente vai desmamar as vacas ou as primíparas, né, com esses bezerros, a gente nota que os lotes têm vacas que estão com bom score, vacas estão com score pior. E as primíparas também. A gente pode fazer uma seleção e apartar esses lotes. Então, a gente aparta os lotes de vaca de melhor score e trabalha essas vacas aí com ureado, se for necessário, ou mantém score com ureado, ou um suplemento adensado, ou qualquer coisa nesse sentido, né, de suplementação. E as primíparas do mesmo jeito. Só que as primíparas, cara, a gente tem que ter um cuidado maior, porque são animais novos que foram expostos, que ainda estão em fase de crescimento também. Então, eles necessitam de uma suplementação com um pouco mais de proteína, né? Não só proteína derivada de ureia ou proteína não verdadeira, como proteína verdadeira também derivada de farelos. E, além disso, a gente precisa de um pouco de energia e uma categoria que precisa de um aporte de minerais de qualidade também garantidos. A gente pensando nesses pontos que a gente citou, né, a gente consegue delimitar e, assim, fornecer ao nosso cliente, né, um quadro que a gente chama de suplementação nutricional ou de planejamento nutricional. Tem vários nomes, né? Programa nutricional, suplementação nutricional, planejamento nutricional. A gente monta isso por propriedade, cada propriedade tem sua característica, né? E a gente, seguindo esse planejamento nutricional, a gente vai acompanhar os animais, principalmente por score, no caso das vacas, e no caso das primíparas, das novilhas, se a gente tiver a possibilidade de acompanhar também, além do score, o GMD dessas novilhas, quando a gente leva ao curral para qualquer manejo, a gente pesa esses animais e a gente vê a evolução, tanto de crescimento quanto de ganho de peso. A gente está no caminho certo para a gente ter aí eficiência reprodutiva nesses animais. Qual que é a importância aí do produtor ele já começar a suplementar esses bezerros aí logo após o nascimento e como que ele pode criar aí uma estratégia para isso também? Nós temos 2 momentos fisiológicos importantes, né, na vida de qualquer mamífero aí, o bovino não deixa de ser um desses.
Os momentos são, né, a parte fisiológica da gestação, quando esse animal foi concebido, né, está no ventre da mãe, e ele passa pela parte de embrião e logo após a parte de feto, onde ele tem um crescimento fetal, né? Então, nessa parte de feto, no segundo período de crescimento, o primeiro período, os primeiros 3 meses da gestação, tem a formação do feto, e é importante que essa mãe tenha acesso aos nutrientes necessários para que ele tenha uma formação perfeita. Dos 90 dias até o 6º mês, né, de gestação, a gente tem o que a gente chama de programação fetal ou desenvolvimento da parte de número de células musculares. Se a matriz passar por qualquer restrição alimentar nessa fase, o bezerro não forma a quantidade de células musculares que ele deveria. Então, esse bezerro teria uma vida um pouco mais afligida, né? Um animal que tem uma saúde um pouco pior, e um animal que teria uma conversão em carcaça, um crescimento um pouco piorado. E logo após ao parto, todos os bezerros eles passam por um período que a gente chama de adipogênese, né? Ou seja, a gente forma tecido adiposo nesses bezerros até os 240 dias de vida. E aí sim, cara, a gente tem uma importância grande quando a gente suplementa essas bezerras ou esses bezerros. E essa suplementação, a gente chama isso de imprint metabólico, né? Até os 240 dias. Quando a gente suplementa de maneira correta, esses animais, na puberdade, eles refletem isso. Na idade, a puberdade, na concentração de cio e na possibilidade de prenhez, e no vírus mais precoce, principalmente na fêmea, né? Porque a gente tem aí o uso da gordura, da parte adipogênese, né? Então, é importantíssimo que a gente faça a suplementação dos animais ao pé da vaca. A gente tem um reflexo disso, no imprint metabólico, na vida futura desse animal. Os detalhes são muitos, né, Marcelo? E o produtor tem muitas estratégias aí para criar, para ele ter sucesso aí na sua estação de cria. E a gente vai trazer aqui no Noticiário Tortuga, nos próximos programas, mais assuntos aí voltados a essa etapa de produção, falando sobre o score corporal, creep feeding, outras estratégias aí de suplementação para os bezerros. E deixo aqui o convite para vocês continuarem acompanhando a gente aqui no programa Noticiário Tortuga. Marcelo, obrigado pelas suas dicas aqui, suas informações no nosso programa de hoje. Cara, eu que agradeço a todos aí, e lembrando sempre, né, a cria está valorizada, pessoal, e a gente tem que lembrar que a parte do desfrute da cria hoje, ele está muito melhor do que há 4 ou 5 safras atrás. Então, vale a pena investir, vale a pena lembrar dessa técnica, né, de suplementação, para a gente poder ter ganhos futuros, tanto nos bezerros quanto nas matrizes.